Olha lá, Jingle Bell, vai ter um terremoto brabo no Brasil? É a pergunta que ele tá fazendo. Ô, Jingle Bell, obrigado pela pergunta. Com certeza o Brasil aguarda aí a probabilidade mais alta seja que se repita, né? Porque nós estamos falando de repetições. Então, se você se perguntar onde aconteceram os terremotos mais fortes do Brasil, a gente sabe que foi o 5.1 de João Câmara. Esse terremoto foi que colocou o Dr. Jorge Santo França no caminho, na senda aí da geofísica. E o 6.5 que aconteceu na Serra do Tombador, ali em Porto dos Gaúchos, região norte aqui do estado de Mato Grosso, né? Foi um 6.5. E também um 6.5 na costa do Espírito Santo. Então, esses são os locais onde tem um histórico conhecido que eu posso te afirmar com certeza que vai tremer de novo, porque os eventos sempre se repetem. E 5.1 na costa de São Paulo, foi em 2010. Creio que foi em 2010 isso, que tremeu toda a Carapicuíba, toda essa zona da Grande São Paulo, aí sentiu. E você vê, esse terremoto foi em Santos, na costa, 200 quilômetros da costa, e ele foi sentido na Grande São Paulo, né? E o que me preocupa não são os terremotos. Se a gente fizer uma boa construção no Brasil, assim como o Peru, o Chile tem essa preparação, esse terremoto a gente consegue, né, se a gente caprichar nas construções, a gente consegue sobreviver a terremotos até 9, né? Isso aí são a gente já tem isso como Interessante. Né? Agora, se a gente conseguir continuar construindo em encostas, em montanhas, em morros, serra, fazer a casa sem base, né? Algum dia vai ter um terremoto e aí a conta vai chegar, tá? Tem uma cidade. Tem uma cidade agora. Tem uma cidade que teve aí choveu, né? Agora viu o nome da cidade agora? Lá no Rio de Janeiro? Isso. Petrópolis. Já 2 chuvas que deu, matou muita gente, né? Então você imagina se tiver um terremoto ali. Se você buscar na história, tem um documentário aí que fala de quantas vezes já se repetiu aí a história dos tremores aí, dessa coisa de Petrópolis. Essa história de Petrópolis, ela já é antiga, né? É a segunda vez que acontece, que eu saiba, né? Mas tem já documentários dizendo que é uma tragédia anunciada e que possivelmente vai se repetir de novo, né? Meu Deus. Esses padrões, eles existem, tá? Na natureza, os padrões existem. Então, assim, o que a gente precisa é começar a conviver com a natureza e respeitar a natureza, né? Cada vez mais, porque a natureza está cada vez mais devolvendo pra gente. Tá vendo aí, tá impresso no céu, por exemplo, né? Nossas tardes aí, perto das chuvas, nós estamos vendo aí o céu avermelhado. Tudo isso aí, influência, por exemplo, do vulcão de Tonga. Exatamente. Isso vai impactar, por exemplo, nos próximos anos aí, nosso inverno no globo, né? O vulcão de La Palma aí, né? El Cumbre Viejo. Então, tudo isso nos faz aí saber que a gente tem que começar a respeitar a natureza, porque uma hora a conta vai chegar. Acho que eu respondi a pergunta do Jingle Bell, né? Isso, Jingle Bell. Deixa eu ver aqui. Alguém mais que tem uma pergunta aqui do nosso amigo lá, do nosso parceiro Renato. Deixa eu puxar aqui. Cadê ele aqui? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu encontrei aqui uma outra matéria também aqui dos prédios. Aqui, ó. Prédios da Avenida Paulista e do centro de São Paulo são esvaziados após relatos de tremores. Isso Exato. foi no dia. Veja se tem o vídeo. Vídeo, acho que não vai ter vídeo. Tem só imagens só. Tá, mas. Tá vendo? Mas tem um vídeo da escola mostrando que as pessoas foram. Mas não tem problema. As pessoas vão buscar aí depois. Eu puxei aqui e não consegui encontrar, mas já dá para os irmãos ter uma base que realmente o fato aconteceu e que o senhor foi a única pessoa que descobriu essa questão, o professor? Desculpa perguntar. Na verdade, essa teoria ela é do Peter Chebalin. Eu percebi, a teoria é que ela sim, ela migra a longa distância. Aí a teoria é minha. Te mandei aí, tá? Te mandei o link com o vídeo do G1. Deixa eu pegar aqui. Depois, na próxima, pode colocar. E assim, eu
por acaso eu descobri. E aí o Dr. Jorge disse que existia aí uma pesquisa que dizia que ela migrava a curta distância. Então, assim, norte do Japão, norte do Alasca, sul do Japão, sul do Alasca. O que eu descobri, e por que ele parou de pesquisar, foi porque quando o terremoto era mais forte, ele falou, não serve. Porque quando tremia 5.0, 6.0... quando ocorria terremotos mais fortes, ele não achava migração. A verdade é que quando ocorriam os terremotos mais fortes, ele levava um tempo maior para migrar. Então, isso fez a minha teoria inédita, que é o quê? Padrões de migração a larga distância, intercontinental. Né? Então, assim, a teoria é minha, né? E com certeza, se leve 20 ou leve 30 anos, ela com certeza vai ser aceita. Explica aí o porquê dos terremotos de profundidade e superfície terem ligação no tempo de migração. Ok. Essa é uma pergunta um pouco mais complexa, porque o pessoal que está geralmente assistindo aqui são novo no assunto, mas eu vou te falar. Terremoto de profundidade e superfície tem... Quanto mais profundo, mais denso, né? Ou vice-versa, tá? Então, esse fenômeno, vou chamar aí de pedaço de alguma coisa, ou alguma coisa que está migrando abaixo da placa, quanto mais perto da superfície, ele tem mais facilidade de migrar, então um pouco mais rápido. O problema é que quando um tremor, ou essa fenômeno que gera esse tremor, por exemplo, gerou no Japão um 7.5, né? Ele gerou antes na Indonésia, e aí a gente falou, olha, esse tremor ele vai migrar, pode migrar para o Lake Baikal, Rússia, perto do Japão também, Alasca, e Kamchatka, norte do Japão ali. Então esse tremor de 7.5 estava sendo esperado aí. E quando esse tremor toca aí, ele deve voltar para o manto, para o interior, e aí ele vai mais longe, e aí ele demora mais tempo. Então, nessa parte, quanto menor a magnitude, mais rápido ele migra. O 4.5 chega com horas. Então, por isso eu falo 24 horas, 48 horas. E quando é acima de 6.6, você fala de 12 dias, 17 dias. Quando é 7, aí eu tô falando acima de 7.5 são 90 dias. E se você baixa aí, vai no site da EMSC... Estamos recebendo aqui no nosso canal o Haroldo Maciel, é um especialista em terremotos, né? Inclusive tem uma teoria que consegue descobrir um terremoto antes dele acontecer, inclusive no Chile lá ele se tornou celebridade por identificar terremotos antes do acontecimento. E para nós aqui do canal, Pastor Rodrigo Dias, é um prazer ter ele conosco. Pastor, tem mais uma perguntinha enquanto você vai achando aí? Tem uma perguntinha aqui de uma irmã perguntando de Minas Gerais, se é possível ter terremoto lá em Minas Gerais. A irmã Regina Maria. Regina Maria, paz, minha querida Regina Maria, Deus abençoe, obrigado pela pergunta. É possível terremoto em Minas? Minas é hoje um dos locais mais ativos do Brasil, tá? É possível sim, ali um lugar chamado Montes Claros, é um local, e eu vou adiantar já que Montes Claros é um local que quando tem terremotos ali em Valdívia, entre Valdívia, é no sul do Chile isso, tá? Entre Valdívia e Concepción, parte da energia ativa aí faz acontecer pequenos eventos, ruídos em Montes Claros, tá? O que me leva a crer que o sul do Chile tem uma correlação direta aí com essa parte aí de Minas Gerais, especificamente falando aí Montes Claros, Minas Gerais. Eu não sei em que parte a senhora tá, mas olha, o que a gente sabe é que cada vez mais locais no Brasil vêm apresentando tremores. E o que a ciência faz bem é, assim que acontece o tremor, dizer, bom, aí é possível que aí tenha uma falha. E aí taxa aí como falha, né, tem uma nova falha, chamam de nova falha, quando na verdade nós vivemos sobre terra, né, sobre uma placa. E a estabilidade do manto já dá a ideia de que a gente não está seguro em lugar nenhum. Qualquer lugar pode ter um tremor, mas se você for levar pela estatística, eu acredito que dizer que Monte Claro é o lugar hoje onde tem o risco maior de um evento significativo, é o local que eu diria para Minas Gerais. Professor Haroldo, uma perguntinha que eu faço, agora é a minha pergunta agora. Onde está o Chile ali, né, o Peru e tudo mais ali, é onde passa o ciclo de fogo, né?
Exatamente, o Chile, o Peru. É por isso que tem esse aumento de terremoto por causa do ciclo de fogo ali, então, no caso, seria? Tá, ali tem uma, vou chamar de alta sismicidade, todo o cinturão de fogo. Eu vou chamar seria isso aqui, né? Essa região toda aqui. Pode ir circulando, isso. Aí é chamado de cinturão do Círculo do Fogo, né? Cinturão de fogo do Pacífico. Certo. E, no geral, o maior número de terremotos que tem tá aí nessa faixa, tá? Mas aí o aumento, eu não atribuiria isso exatamente ao cinturão de fogo, né? O planeta, ele responde, isso não é novidade para ninguém, tá? O que eu tô contando aqui não é teoria minha, não é novidade para ninguém. Se nós conseguirmos, né? Se a gente conseguir a peripécia, conseguir a arte, né? De aquecer os mares, aquecer a temperatura do planeta com tanta poluição, o planeta ele se defende. Então a gente sabe o que acontece. Se o mar aquece mais 2 ou 3 graus, os vulcões, ele tem um sistema, né, um ecossistema, o planeta é vivo. Então ele entra em DEFCON, né? Vamos lá, ele entra em sistema de defesa e os vulcões começam a ficar mais ativos. E isso é um sistema de defesa? Porque vai acontecer o que aconteceu com Tonga, com Cumbre Vieja, os mais de 15 vulcões que estão ativos aí na Indonésia, essa cadeia de vulcões que tem nos Andes, que ninguém fala, no Chile, né? Esses vulcões, eles entram aí em atividade, e eles disparam, eles liberam na atmosfera aí eu não vou falar o nome aqui do processo, mas essa espúria que ele solta na atmosfera, que foi o caso de Tonga, que tá todo mundo vendo o céu vermelho no Brasil, é isso, tá? Esse céu vermelho, ele evita que parte da luz solar entre, levando a gente a invernos cada vez mais rigorosos. Então, se a gente conseguir, né, fazer o oceano aquecer, é possível que os nossos invernos sejam cada vez mais rigorosos. E a gente vai ver isso já no próximo ano, logicamente. Por quê? Porque a atividade de Tonga, ela já teve um impacto, ela está tendo impacto. Quando a gente Inclusive, professor, aqueles golfinhos que tá aparecendo mortos, com a matéria que o Neto me mandou aqui agora, que eu não vou conseguir encontrar, faz parte de tudo isso por causa da erupção que teve, do Tonga? Do aquecimento da água? Não posso dizer se é diretamente ligado a isso, mas todo o ecossistema, você veja bem, se você pega um peixe de alta profundidade e põe ele para nadar na baixa pressão, ele morre, ele morre. E se você pega o peixe de pouca profundidade e bota em alta pressão, ele morre também. Então o que acontece é que alguns peixes de alta pressão, eles ficam desorganizados, né? O sonar ou o sistema dele de navegação, vou chamar assim, tá? Fica desorganizado por temperatura da água, forte abalo que pode ter ocorrido, algum distúrbio, alguma anomalia no oceano pode ter desencadeado aí quando você tem medo, você desespera, né? E aí acontece o que acontece. Alguns peixes saem da sua linha de segurança, a descompressão muito rápida gera aí bolha. Acontece com o ser humano isso, quanto mais com seres que estão acostumados Então, quando aparece aí golfinhos, peixes de grande profundidade, mortos em praia, a gente já sabe que alguma coisa tá errado, né? Então, sim, pode ter a ver com o vulcão de Tonga, pode haver com o que está acontecendo no Atlântico. Aqui eu peguei outro mapa aqui, professor, e eu vi aqui, ó, justamente em cima desse cinturão de fogo que o senhor falou, existe inúmeros, né, vulcões, né? Sim. Em cima dessa, olha só, que interessante. Sim. E quando que a gente tem que chamar atenção? Por exemplo, com o da Havaí agora. O da Havaí está ao norte de Tonga. Tonga é onde está amarelinho aí, ó. Tonga é onde está amarelinho no Pacífico. Aí é Tonga. Tá amarelo, né? Aí é Tonga. E o do Havaí, é aquele vermelhinho lá em cima. Quando esse vulcão aí entra em erupção, aí a gente deve acreditar que tem aí uma energia e que está, de alguma maneira, migrando aí para o norte da Califórnia ou para o México. Então, esses são sinais que, igual, a gente consegue entender que tem alguma coisa acontecendo, né? Aí você vê, ó, Galápagos ativo,
Galápagos é esse outro aí também, quase chegando em terra, é Galápagos ali, perto do Equador. Certo. Aí é o Alasca, né? Aí é o Alasca. Vamos mais para aí. Isso. Esse vermelhinho aqui perto da terra é Galápagos. Tá. Aí. Tá. Aí tá certo? Então, assim, a gente entende que essa atividade ela não é normal, né? Vulcão tá ativo é normal, mas quando começa assim, uma erupção como a de Tonga, é normal? Não é normal. Quando foi que a gente ouviu falar que tem uma explosão gigantesca dessa aí no Oceano Pacífico, com essa magnitude que foi vista do espaço? Tá? Então, assim, entendi. Realmente alguma coisa pode estar acontecendo, tá? Então, assim, ainda assim, vamos tentar manter aqui o tema sobre os terremotos, senão daqui a pouco os vulcanólogos também vão começar a me atacar aqui. E outra coisa, só para encerrar a questão do vulcão, no Brasil, então, eu só acho que há alguma possibilidade de algum vulcão entrar em atividade? Só para encerrar o caso, eu sei que o vulcão... Acredito que não. Não, que, né? Para alguma... Os vulcões do Brasil são vulcões igual lá no Paraná, por exemplo. O vulcão do Paraná entrar em atividade de novo, depois de milhões de anos, o continente tem que estar partindo no meio. Então, assim, se tem alguma coisa que eu não estou sabendo e que a gente não está acompanhando ainda, né? Tirando aí, por exemplo, os afundamentos de terra que aconteceu lá em Maceió, que podem ter sido causados por extração de minério. Cara, eu acredito que vulcão para o Brasil, acredito que não. Tá. Os tremores acontecem igual o senhor comentou, né? Ele acontece em uma parte do mundo e isso reflete dentro do Brasil, como o senhor colocou aí pra gente agora há pouco, né? Interessante essa questão. Essa teoria é muito bacana, né? A gente vê que realmente tem acontecido, igual aconteceu lá no Chile, refletiu aqui na Avenida Paulista, e teve que esvaziar as escolas e tudo mais. Ou seja, realmente sinais acontecendo aí de uma forma intensa, né, professor Haroldo? Eu vejo isso como assim, da maneira que a gente vai caminhando, a maneira que nós vamos degradando o planeta, de alguma maneira o planeta vai se defender. Então você pode falar assim, pode ser sinal? Sim, pode ser sinais, mas tudo caminha para um colapso, tudo está caminhando para um colapso. Quanto mais a gente come porcaria ou degrada o planeta, mais a gente caminha, né, caminha para algo desconhecido, né? Então, sim, o Brasil tem os riscos de tremores, de fenômenos que a gente, durante muitos anos... Não, o Brasil não tem terremoto, é isso que se contava nas escolas quando eu estudava. Hoje, isso já era uma realidade? Era uma realidade, mas não é verdade, tá? A realidade é que os tremores, sim, têm cada vez mais afetado o Brasil. Locais como Minas Gerais, Espírito Santo e norte do Mato Grosso são os locais onde tem riscos, sim, de eventos, eu vou chamar significativos, e locais que têm construções mal feitas ou uma população demasiada, ou tipo assim, encosta, são locais que, você vê, Petrópolis não precisou de um tremor. A água, né, choveria os milímetros, logicamente exagerado de água, foi suficiente para causar essa catástrofe, né, que foi em Petrópolis. Agora, construir represas, locais onde não tem manutenção, tudo isso, se tiver um tremor, a gente imagina, você construiu represas em locais onde dizíamos, né, que não tinha risco de terremoto. Então, se os terremotos começam a acontecer em locais onde coisas foram construídas para não suportar tremores, então a gente tem aí um grande problema para os próximos 20 a 30 anos para resolver. Beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade. Tchau!